1 João capítulo 2, versículo 14 diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe agora a pregação da mesma. Também nos dê ouvidos para ouvir com fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e, como eu mencionei agora há pouco, nós falamos sobre esse texto, nós visitamos esse texto, os versículos anteriores a esse texto, na realidade, e se você lembra da semana passada, ele trata do assunto de crescimento cristão, fala sobre os vários estágios do crescimento espiritual do crente, falava sobre bebês, crianças, jovens, pais, e como todos nós estamos em uma dessas 4 etapas. E colado no texto seguinte, portanto, dentro do mesmo contexto que trata de crescimento espiritual, do caminhar cristão, nós temos justamente esse tema de hoje, esse assunto que nós vamos ver, e hoje nós vamos iniciar o tema inimigos internos. Inimigos internos. Não é nenhuma surpresa que, colado no texto e no contexto do crescimento cristão, nós temos aqui Deus abordando mais uma vez a questão de crescimento. Não é surpresa, porque o nosso crescimento vai depender de como nós combatemos ou não os nossos inimigos internos. Também o nosso crescimento vai ser impactado negativamente ou não pelos inimigos que nós vamos ver hoje. Mas antes de combater qualquer inimigo, nós precisamos saber quem são os inimigos, identificar quem estamos combatendo. O diabo, que aliás é um dos inimigos, ele é o grande enganador, ele é o pai da mentira, e ele quer nos confundir em relação aos nossos inimigos, especialmente aos nossos inimigos internos. Por que ele quer nos confundir? Para neutralizar os nossos esforços. Você pode se esforçar, você pode lutar, mas se você está se esforçando e lutando contra o inimigo errado, você nunca vai ter a vitória. Nem sempre o derrotado é alguém que é displicente, preguiçoso e que não fez nada. Muitas vezes o derrotado é alguém que se esforçou, alguém que lutou, que batalhou, que se esmerou, que fez e foi dedicado. Só que ele dedicou os seus esforços no lugar errado. E quando isso acontece, nós não temos a vitória. Por isso que o diabo quer nos confundir em relação a quem são os nossos inimigos. E, consequentemente, nos confundindo, nos distraindo, nos desviando dos esforços, isso facilita o trabalho dele, que já não é lá muito difícil, mas facilita muito o seu trabalho. Agora, um dos mais antigos, mudando de marcha aqui um pouquinho, mudando de perspectiva, um dos mais antigos artifícios de guerra é a camuflagem. Se você olhar no dicionário a palavra camuflar, você vai encontrar a seguinte definição: esconder ou disfarçar por meio de camuflagem, especialmente na guerra. Esconder e camuflar. 2. Disfarçar ou dissimular por meio de aparência enganadora. Camuflagem. A vida cristã é uma batalha, uma luta, uma guerra. Aqui nós lemos a definição do dicionário: esconder, disfarçar por meio de camuflagem, especialmente na guerra. E a vida cristã é uma guerra. Se você ainda não se deu conta, se você ainda não se atinou a esse fato, então você já está perdendo. Se você acha que a vida cristã é um passeio no parque, que não é uma batalha, você já está perdendo. Eu digo logo agora, você já está sendo enganado, você já está no papo. Agora, o nosso inimigo, ele sempre vai usar da arte, do artifício de camuflagem.
lá em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então o diabo ele sempre vai se esconder atrás de carne e sangue. E o diabo e seus demônios são justamente os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais. Hostes quer dizer exércitos. Só que você não vai ver príncipe, hostes, potestade das trevas, você não vai ver isso. Eles estarão camuflados dentro e de trás de carne e sangue. Assim como Deus tem os seus obreiros e os seus operantes, o diabo também tem os seus obreiros e os seus operantes. E o diabo e suas hostes vão se camuflar, vão se esconder justamente por detrás de carne e sangue. E Deus aqui está dizendo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue. E se nós desviarmos os nossos esforços para ficar lutando contra carne e sangue, nós nunca vamos ter vitória, porque essa não é a nossa luta. Nossa luta é com aqueles que estão atrás da carne e do sangue. É dito que o melhor esconderijo é o que está em plena vista. Isso é verdade. O melhor esconderijo é aquele que está debaixo do seu nariz e você não percebe. O maior engano é o que está aberto e às claras. Porque um esconderijo que não está escondido, está às claras, em plena vista, ninguém procura. Todo mundo vai procurar algo escondido, enterrado atrás de alguma coisa. Agora, algo escondido, disfarçado, em plena vista, passa mais despercebido. A mesma coisa com o engano. Aquele engano que está às claras é muito mais fácil de ser engolido, porque por estar às claras, as pessoas duvidam daquilo. Então, os maiores enganos do mundo são fáceis de descobrir. É só a gente saber olhar da perspectiva correta. Os nossos inimigos que temos no texto são o maligno, que nós lemos no nosso texto, e o maligno, claro, tratando do diabo. Nós temos o mundo, que é autoexplicativo, e nós temos a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, nosso coração, nosso ser. Esses são os três inimigos, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro deste inimigo, não necessariamente o mais formidável, porque a carne e o mundo são inimigos formidáveis, mas o primeiro inimigo que nós vamos ver hoje é o inimigo, o diabo. Abra comigo para Marcos capítulo 7. Nós vamos ver algumas características deste inimigo. E a primeira característica que eu quero ver sobre esse inimigo, que nós lemos lá em 1 João capítulo 12, é que esse inimigo é um inimigo interno. É um inimigo interno. Aliás, todos esses inimigos são inimigos internos. Mas lá em Marcos 7, e no versículo 20, nós lemos assim, Jesus falando, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja como o inimigo, e como eu disse, todos esses inimigos que nós vamos ver, hoje vamos ver sobre o inimigo, o maligno, o diabo, mas Jesus falou que todas essas coisas, elas vêm, no versículo 23, todos estes males procedem de dentro. Então, é tudo interno. É interessante notar que uma das coisas que ele menciona no meio do capítulo 22 é o engano. O engano vem do coração, vem de dentro.
Então nós temos o quê? Nós temos o inimigo, o diabo, que é o enganador, mor, e nós temos um coração que é o enganador. Então nós temos o engano de fora e o engano de dentro. Temos que ficar muito, muito espertos quanto a isso. Mas Jesus então abordou esse assunto dos perigos, dos inimigos que nós temos. Aí você fala, mas pastor, a carne eu entendo, é interna, tudo bem, mas os outros, no caso o mundo, que nós não vamos ver hoje, mas vamos ver o diabo, mas o diabo está fora, o diabo não está dentro. É possível o diabo estar dentro do crente? Impossível. O diabo não pode estar dentro do crente. Uma pessoa que é salva não pode ser possuída, habitada pelo diabo ou um demônio, um espírito imundo. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque quem é salvo tem o Espírito Santo, que tomou posse e residência, e o que está em nós é maior do que o que está no mundo, referindo-se ao diabo e suas hostes. Então, se o Espírito Santo está em mim, me selando, se o Espírito Santo habita em mim porque eu sou salvo, como é que o espírito imundo vai entrar? Não vai entrar, não tem como. Mas Jesus falou que vem do coração. Exatamente, mas é como eu disse, o diabo tem um grande aliado em nosso coração. Aqui nós lemos que Jesus falou que, entre outras coisas, o engano vem do coração. Então o diabo não precisa entrar para colocar o engano dele no nosso coração, porque há o nosso próprio coração, que é enganoso, é perverso, que leva a influência dele para dentro do nosso coração, o engano para dentro do nosso coração. Mas eu quero que você perceba que o mundo também é externo. Pastor, mas o mundo é externo? Pois é. Mas nem o mundo, nem o diabo, nenhuma dessas coisas pode fazer dano ou contaminar o homem enquanto estiverem fora. Eu sei que hoje é muito em moda dizer que o meio faz o homem. O homem, ele é uma construção daquilo que está ao seu redor, a sociedade que influencia o homem. Eu entendo que existe uma certa verdade nisso. Eu acredito que existe uma certa influência do seu exterior, do seu meio ambiente. Eu acredito que num lar onde haja bastante livros e boa música e estudo e um bom exemplo, uma criança vai, é claro, crescer muito mais propícia a ser estudiosa, a ser culta e outras coisas, ao contrário de uma casa onde a televisão e a internet, manhã, tarde e noite. Claro, eu entendo isso, não quero também ser extremo, mas entenda uma coisa, o que mais vai influenciar o homem é o que está aqui dentro, não o que está fora. Essa conversa de, ele é bandido porque ele é uma vítima da sociedade. Não. Porque nem todo mundo que é vítima da sociedade, nem todo mundo que não tem condições financeiras adequadas, nem todo mundo que não teve as oportunidades que talvez eu e você tivemos, nem todo mundo que vive uma vida com certos privilégios que talvez eu e você não tivemos, nem todo mundo nessas condições automaticamente vai ser bandido, ladrão, desonesto. Isso para mim já é discriminação. É você dizer, quem não tem privilégio, quem não tem dinheiro, automaticamente é bandido. Eu não acredito nisso. Porque o que influencia o homem, o que contamina o homem, segundo a palavra de Deus, é o que vem de dentro. Acabamos de ler em Marcos capítulo 7. Então nós podemos subir acima das nossas circunstâncias. Claro, é mais difícil. Claro, é uma distância maior a subir, eu entendo. De igual modo, pessoas que nascem em situações privilegiadas, às vezes não dão, né? Como diz a expressão, não dá porque presta. Tá? Tem muitos, vou usar o vernáculo aqui, muito filhinho de papai que não tem caráter, muito filhinho de papai que, um exemplo, recentemente, o governo federal liberou esse auxílio, né? E um monte, milhares de pessoas que não tinham necessidade nenhuma, sequer qualificavam, foram lá, fizeram requerimento, estão recebendo dinheiro que não é para eles, que tem o seu emprego, papai trabalha, a mãe trabalha muito bem, obrigado, não estão passando necessidade, não foi para... É o que é isso? Foi o meio que fez eles? Não, eles fizeram essa desonestidade, esse mau caratismo, se eu inventar essa expressão, sabe de onde veio? Do coração. Porque o que contamina o homem está no coração, é a avareza, é a usura, é a ganância. Então, você sendo privilegiado ou não, o que vai influenciar a nossa vida, o que vai determinar, é o que está aqui dentro, não o que está fora. E é isso que Jesus está falando. Na superfície, nós podemos
concluir que essas coisas podem nos influenciar de fora, mas na realidade, essas coisas só se tornam perigosas quando nós a internalizamos, quando nós a acomodamos em nosso coração. Eu posso ter um mau exemplo de alguém, mas até eu disser, eu vou fazer aquele mau exemplo, ou seja, até eu colocar aquilo no meu coração, aquilo não vai ser perigoso para mim. Eu posso ver o mau exemplo, eu posso ver o mal e não seguir aquilo. É uma vez que a gente interna. Então o nosso inimigo é um inimigo interno, enquanto o nosso inimigo está externo, enquanto o nosso coração está livre das influências do maligno, nós temos um certo grau de segurança. Jesus ainda explica, e nós podemos até entender a confusão dos ouvintes a quem ele falava nessa ocasião, porque eles achavam que o perigo era justamente o que estava do lado de fora. Se a gente voltar a alguns versículos, Marcos 7, 18 e 19, e ele disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento? Jesus falou, vocês não estão entendendo, vocês estão sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração. O grande problema é quando isso entra no nosso coração. O grande problema é quando se torna algo interno. Enquanto está fora, enquanto não entra no coração, não tem problema, não contamina. O problema é quando entra no nosso coração. Nós podemos ver isso, uma boa ilustração, na antiga Grécia. Certamente vocês já ouviram falar do famoso cavalo de Troia. E a expressão presente grega é justamente isso. Os gregos chegaram lá com o cavalo e havia um sítio na cidade de Troia. Troia era situada geograficamente muito protegida, muralhas muito grandes, muito privilegiadas, e os gregos não conseguiam entrar. Então eles fizeram o quê? Deram o famoso presente grego, o cavalo de Troia. Uma grande estátua de madeira e dentro tinham soldados. Então abriram as portas, o cavalo entrou, né, eles deixaram lá e recuaram. Aí os troianos saíram, pegaram o cavalo, botaram para dentro, achando que era maravilha. Aí de noite, quando ninguém estava olhando, os inimigos saíram de dentro do cavalo, abriram as portas e a cidade foi tomada. É exatamente uma ilustração perfeita de como o diabo trabalha. Aquele cavalo de Troia, sabe quem colocou aquele cavalo de Troia para dentro de Troia? Os troianos. Foi quando eles colocaram aquilo dentro deles, dentro da cidade, dentro do coração, que eles foram derrotados. E assim conosco. Enquanto essas coisas estão fora, enquanto não é interno, Jesus falou, não contamina o homem. Porque todas essas coisas, aí indo mais adiante, versículo 20 em diante, ele fala, todas essas coisas, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então não vamos ficar aceitando o presente do diabo. E saiba disso, o diabo é adepto dessa tática. Tudo que o diabo lhe proporciona, e ele pode lhe proporcionar, não pense que ele não pode, ele pode, mas sempre tem um preço, e esse preço ele não te fala. Ele vem para você e fala, toma isso daqui, vai me custar quanto? Deixa isso para lá, depois a gente vê. Você assina um cheque em branco, e você dá para ele. Quando você entra no caminho do diabo, sempre, sempre, sempre vai lhe custar mais do que você queria pagar, vai te levar mais longe do que você queria ir, vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar, sempre, sempre. Aqueles troianos viram aquele cavalo e disseram, estamos honrando, que maravilha, vamos lá pegar esse presente. Foi o fim deles, foi o fim deles. O mesmo princípio nós podemos ver em Lucas capítulo 11, e versículo 24, quando Jesus, mais uma vez falando, eu quero que você note essa questão de entrar e sair, dentro e fora, lá em Lucas 11, 24, que Jesus falou assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, note, ele saiu,
Se ele saiu, ele estava onde? Dentro. Você não pode sair se você não estava dentro, tá? Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa. De onde saí? Note, minha casa. Ele estava na casa, dentro, interior. Ele estava dentro e ele saiu. 25. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, note bem, ele havia saído, agora ele está o quê? Entrando, e entrando habitam, plural, habitam, era 1, agora são 8, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Primeira coisa aqui a notar é que a sujeição a Deus e a resistência ao diabo, ela deve ser constante. Aqui nós temos um homem, e aqui quando fala sobre a casa, não é a casa dele, está falando sobre a vida dele, que está ilustrando, simbolizando uma casa, tá? Então, aqui tinha um homem que tinha um espírito imundo, que estava na vida dele, estava na casa dele, na vida dele. E esse espírito imundo, ele saiu. Por que, pastor, um espírito imundo sai? O texto fala que o espírito fala, minha casa, ele estava em casa, ele estava bem lá. Se ele saiu, só tem uma forma, foi através da obra de Deus. Talvez alguma decisão que ele tomou, alguma mensagem que ele ouviu, eu não sei, não entro em detalhe, eu sei de uma coisa, havia um espírito imundo na vida daquele homem, e ele saiu. E quando esse espírito imundo saiu, parece que este homem, ele baixou a guarda, ele parou de resistir, parou de lutar, parou de buscar, parou de fazer aquilo que ele fez para que o espírito saísse. Esse homem estava fazendo alguma coisa que causou o espírito a sair. A Bíblia fala, como vamos ver daqui a pouco, que quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo o quê? Foge. Então esse homem se sujeitou a Deus de alguma forma, não sabemos, mas de tal forma foi a sujeição a Deus, que o espírito imundo fugiu. Só que assim que ele fugiu, parece que esse homem baixou a guarda, parou de se sujeitar a Deus, parou de obedecer a Deus, e o que foi que houve? O espírito imundo voltou, só que não voltou sozinho, ele voltou com mais 7 piores do que esse, e o último estado é pior do que o primeiro. Por quê? Porque a sujeição, a submissão não foi constante. Ele baixou a guarda. E o resultado é que ele ficou pior do que estava. Muitos erram por lutar a coisa errada. Muitas pessoas erram, como esse caso aqui. O maior inimigo dele, daquele homem, era ele mesmo. A inconsistência. Pastor, como é que você sabe? Bom, ora o diabo fugiu, que estava incomodado, depois ele voltou. Ele falou, minha casa, vou voltar para minha casa. Estava varrida, adornada e aberta, toda lá escancarada. Vou entrar lá dentro e vou levar meus amigos comigo. O maior inimigo daquele homem era a sua inconsistência. E com a inconsistência, o seu estado ia de mal a pior. Imagine se aqueles 8 demônios, esse homem se sujeita a Deus, aqueles 8 espíritos imundos saem dele, aí cada um vai e busca mais 7. Aí você multiplica 8 vezes 7, você vai ver a festa que vai ter daqui a pouco. Certa vez Jesus falou com o endemoniado e falou, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Legião era uma unidade de tropa romana, onde haviam muitos, eu esqueço agora o número exato, mas eram muitos integrantes. Como que uma pessoa chega a esse ponto? Tinha 1, sai, busca 7, tem 8. 8 saem, buscam 7 e assim vai. Inconsistência. Esse homem aqui tinha um inimigo interno, mas esse inimigo interno era ele mesmo. Ele não estava lutando, não estava adereçando. Seria melhor se ele tivesse cultivado mais constância e disciplina na vida dele. Ele serviria muito melhor do que esse vai e vem, entra e sai, entra demônio, entra demônio, vai buscar mais, entra, volta. Temos que sim nos esforçar, mas nós temos que
lutar o inimigo correto, temos que identificar. Um bombeiro, quando vai combater um incêndio, o que ele procura primeiramente é a fonte, o foco do fogo, o foco do calor, o foco do combustível, porque de pouco adianta você ficar jogando água, combatendo as chamas, se você não combater o foco. Então o bombeiro, ele vai no foco. É o tanque de gasolina do carro, então ele vai no tanque, ele vai no foco primeiro. Numa casa, o que está pegando fogo? Na fábrica, é um depósito, ele vai no foco. Se ele ficar só jogando água nas labaredas, nas chamas, aquele fogo vai fazer um estrago muito maior. É como nós não temos que estar atacando as chamas, mas o foco, identificar o nosso inimigo, identificar a raiz. Se você tem uma árvore na sua casa, um pé de fruta que não está indo bem, uma das coisas que você deve fazer é tratar a raiz, adubar a raiz. Você não vai adubar as folhas, os galhos. Você trata da raiz, do solo. Só que a raiz, ela é invisível. Você não vê a raiz, você vê o fruto, você vê a folha, você vê o galho, você vê o tronco, mas a raiz você não vê. Mas a raiz é importante. Então nós temos um inimigo interno. Nós temos que entender que nós temos um inimigo interno. O maligno, o diabo, ele trabalha internamente, ele não pode lhe possuir, ele não pode se apoderar de você, mas ele tem um aliado chamado coração, que é perverso e enganoso tanto quanto ele. Olha comigo no versículo 14, onde nós temos, além do inimigo interior, nós temos o inimigo implacável. Versículo 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. O nosso inimigo é implacável. Ele não desiste, ele precisa ser vencido. Não tente apaziguar o seu inimigo. Não tente apaziguar o diabo. O diabo é o seguinte: se você me dá uma paz nessa área, eu vou agradar você nessa área aqui. Vamos fazer um conchavo aqui. Ó. Faz o seguinte: vamos fazer um acordo. Eu vou fazer algumas das suas coisas para você me dar paz em outras coisas. Não, ele tem que ser vencido, porque ele é implacável. Ele é implacável. Ele não vai se dar por satisfeito até ter a vitória completa. Ele não quer meio termo, ele não quer fazer conchavo, ele quer vitória total. Ele é implacável, incansável, ele é pessoal, ele conhece você e eu pessoalmente, e ele é determinado. A melhor defesa e a melhor estratégia contra o diabo encontramos em Tiago 4, versículo 7, onde diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a melhor estratégia, é também a melhor defesa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E ao se sujeitar a Deus, você estará automaticamente resistindo ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele automaticamente foge de você. Ele foge. Agora entenda, ele não está fugindo de você e eu, porque nós somos aterrorizantes para ele. Não. Ele foge de nós porque quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus luta as nossas batalhas. Quando nós não nos sujeitamos a Deus, Deus faz assim, ó. Tá sozinho, cara. Aí o diabo fala: oba! É assim que eu gosto. Ele está sozinho. Ele não pode comigo. E não podemos mesmo. Agora, quando nos sujeitamos a Deus, Deus fala: eu estou do teu lado. Eu vou lutar suas batalhas. Aí o diabo corre. Não da gente, ele corre de Deus. Mas Deus só vai ficar do nosso lado, espada em mão, escudo erguido, asas nos cobrindo, quando nós nos sujeitamos a Ele. Por isso que o crente desobediente, o crente desobediente é a festa do diabo, porque Deus, ele
tira sua asa, embainha sua espada, guarda seu escudo, dá 3 passos para trás e fala: eu não deixarei você, mas também eu não vou fazer nada. Eu estou aqui muito triste com a situação, mas eu só vou lutar a sua batalha quando você se sujeitar a mim. E quando nós fazemos isso, o diabo foge. É o que a palavra de Deus fala. Nós lemos agora há pouco sobre o espírito imundo. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. Depois fala do 26, e entrando habitam ali. Como eu disse agora há pouco, o que causou esse espírito imundo a sair da vida dele? Sabe o que foi? Foi Deus. Não foi que esse homem fez assim para o diabo: show, diabo, vai embora. Não. Foi o diabo que causou, foi Deus, de alguma forma, causou aquele espírito imundo a deixar aquele homem em paz. E aquele homem, ao deixar de se sujeitar a Deus, causou o retorno daquele espírito imundo com mais 7 piores do que ele. Então, nosso inimigo, ele é interno, ele está dentro, tem que sair e ficar fora. E ele só vai sair e ficar fora quando nós nos sujeitarmos a Deus. E o diabo vai fugir e nós vamos ter a vitória. Olha comigo para 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Estamos vendo características do nosso inimigo interno, o maligno, o diabo, Satanás, o pai da mentira. Vimos que ele é um inimigo interno, ele é um inimigo implacável, ele é um inimigo importuno. Ele é um inimigo importuno. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo nunca vai vir para você em momento oportuno. Ele nunca vai vir para você quando você está forte, firme, com o escudo erguido, espada na mão, calçado, com a couraça da fé. Não, ele não vai vir nessas horas. Ele é importuno, ele vai escolher o momento e a hora certa. Ele vai escolher aquele momento quando você está com a guarda baixa, você está desencorajado, enfraquecido, desanimado, cabisbaixo. É aquela hora. Por isso que fala, sede sóbrios. Essa palavra sóbrio está falando, sejam sérios. Não brinquem, isso não é brincadeira. Não guardem, não baixem a guarda. Não achem que o diabo está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. Você baixou a guarda, ele vai te tragar. Sejam sérios, sóbrios. Ajam com seriedade. Não pense que ele vai dar chance. Ele não vai dar chance. Ele vai atacar você e eu quando a gente está caído no chão. Quando nós estivermos indefesos, quando for a pior hora, é quando ele vem. Já percebeu que às vezes a gente fala, rapaz, quando chove parece que o céu se abre. Pois é. O diabo sabe. É isso, ele vai tentar causar aquela expressão, não sei se tem em português, em inglês, é a expressão a tempestade perfeita. Ele vai tentar causar todas as condições necessárias para ser um desastre na sua vida. Meteorologicamente, quando você tem uma frente fria aqui, uma frente fria ali, o vento aqui, a temperatura do ar, e o sol, e a lua, e a maré, quando você tem todas essas circunstâncias, todas essas variáveis alinhadas, você tem o que eles chamam de uma tempestade perfeita. Não no bom sentido, mas uma tempestade terrível. Porque tudo se alinhou, a maré, o sol, a lua, a frente baixa, a frente fria, a frente quente, não sei o que, época do ano, juntou tudo. E ele está sempre querendo causar isso em nossas vidas. Trincar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali, plantar um pouquinho aqui, para tentar causar aquele dia do mal. Quando você está fraco, desanimado, aí que ele vai atacar. Por quê? Porque ele é o inimigo importuno. Ele não vai vir na hora certa para a gente, certa para ele. Ele é implacável, ele é incansável, ele é dedicado, sempre ataca na hora errada. Foi assim com Judas Iscariotes, o traidor, João 12, versículo 4.
Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja bem, Judas Iscariotes, o traidor, ele já era ladrão. O que leva alguém a ser ladrão? Era ganancioso, ele queria dinheiro. E ele queria dinheiro, se ele não pudesse ter dinheiro de forma honesta, ele iria conseguir dinheiro de outra forma. Ele roubava a bolsa. Sabe o que é que bolsa? Entenda o seguinte: bolsa está se referindo ao dinheiro da igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a primeira igreja no Mar da Galileia, era uma igreja itinerante, mas era uma igreja. E eles tinham a bolsa, que era justamente o caixa da igreja, onde eles pagavam as despesas, né, as pessoas contribuíam, aquela coisa toda. Então, o que Judas fazia? Judas, segundo aqui, não era uma coisa que ele fez uma vez, ele era direto, ele fazia constante. Ele era ladrão, e diz aqui, e tirava o que ali se lançava, ele tirava. Ou seja, ele roubava a igreja. Sim, pastor, e daí? O que foi que levou Judas a trair Jesus? 30 peças de prata. Ou seja, ele tinha um ponto fraco, entre outros eu imagino, mas um ponto fraco era o dinheiro. Tanto que ele roubava. Agora, veja bem, Jesus sabia que ele ia o trair, tanto que ele falou: um de vós é um traidor, um de vós é um demônio. E quem foi que Jesus, o pastor da igreja, colocou encarregado das finanças? O ladrão. Quem é o tesoureiro da igreja? A irmã Manuel. Eu não digo nada. Jesus sabia, gente, eu não estou dizendo que é ladrão, é isso, mas Jesus sabia e mesmo assim o colocou lá nessa posição de confiança. Jesus sabia que ele era ganancioso, usurento, que amava dinheiro, sabia que ia o trair, e foi exatamente isso. Em João 13, 27, nós temos o final disso. E após o bocado, entrou nele Satanás, disse depois Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. É maravilhoso esse episódio de João 13. Eles estavam ceando, e Jesus falou: um de vocês vão me trair. Aí todo mundo: quem? Eu não. Quem vai? Ele falou: quem eu molhar o pão no vinho, o bocado de pão no vinho, e der, esse é que vai me trair. Aí ele pegou um pedaço de pão, molhou no vinho, deu para Judas, à frente de todo mundo. Sabe qual foi a reação dos outros? Mas Judas, rapaz, logo você é o tesoureiro. Não, disseram: será eu? Quem será? É incrível, eu acho isso impressionante, como as pessoas podem ser tão cegas e tão facilmente enganadas. Mas aqui está dizendo que Satanás entrou nele. É dito que de todos os personagens da Bíblia, bons e ruins, certeza absoluta de que não são salvos, nós só temos de um, Judas, que é chamado filho da perdição. Aqui nós sabemos que logo antes de morrer, Satanás entrou nele, indicando o quê? Que ele não era salvo. E eu não acredito que entre aquele momento e algumas horas depois que ele cometeu suicídio, que ele foi salvo, porque Jesus falou que ele era o filho da perdição. Muita gente acha que suicídio é sinal de perdição, porque Judas se enforcou, e por isso, gente, quem é salvo e cometeu suicídio, vai para o céu do mesmo jeito. Vai perder galardão? Claro, porque tirou uma vida, a vida própria, mas vai para o céu do mesmo jeito. Tá? Muita gente acha: não é suicídio, porque suicídio vai para... Quem cometeu suicídio e não era salvo, vai para o inferno? Vai, infelizmente. E quem era salvo? Vai para o céu. Não muda nada, o suicídio só você não se perde para começar. Então, só esclarecer esse ponto. Mas foi assim também com lá em Lucas 9, com o filho do homem que tinha um filho endemoniado. Lucas 9, 38.
E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Note como esse espírito imundo, ele toma o que? Ele toma posse. Como em Judas, ele entra. Aí faz o que quer com ele, joga ele aqui, joga ele ali, joga ele no fogo, na pedra, até que o quebranta todo, quebra ele todo, machuca ele todo. Então ele é um ser, um inimigo invisível, implacável, importuno. Ele não vai vir na hora certa, ele vai vir no momento de fraqueza. Ele vai vir quando você menos espera, quando você está menos preparado. Por isso que Deus fala: sede sóbrios e vigiai. Tome isso com seriedade. Não pense que você pode tirar férias de Deus e o diabo não vai perceber. Não pense que você pode desligar Deus, botar Deus numa caixa e achar que vai ficar por isso mesmo. Porque quando você faz isso, quando eu faço isso, quando baixamos a guarda, é nessa hora que ele entra, na oportunidade que ele tem. Olha comigo para Efésios 4:27. O nosso inimigo, ele é interno, ele é implacável, ele é importuno e ele é infiltrado. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Sede sóbrios, vigiai. Nós lemos antes: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. O que mais podemos fazer nessa batalha? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar a ele. O diabo, ele busca uma brecha. Ele busca uma brecha para entrar na sua vida. Não dê essa oportunidade. Não dê esta brecha. Não dê este lugar. Pastor, como é que a gente não dá lugar para o diabo? Porque o diabo é invisível. Como é que eu dou lugar para o diabo? Eu faço assim: vem diabo, diabo, diabo. É assim que eu chamo ele? Não. Agora, é interessante que você pergunta isso, que nós lemos em Efésios 4:27, porque se a gente vê os versículos anteriores ao 27 e os posteriores ao 27, nós temos ali dado por Deus a receita de como dar, ou no caso, não dar lugar ao diabo. Vamos lá então. Olha comigo para Efésios 4, mas vamos voltar para o versículo 25. Nós lemos o 27, onde fala: não dê lugar para o diabo. Aí do 25 até o 32, ele fala como que se dá lugar ou não se dá lugar ao diabo. Vamos lá. Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Como é que a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente mente. Quando a gente mente, é a gente chegar assim, ó, abrir a porta e falar: ei, diabo, seja bem-vindo na minha vida. Ah, pastor, não quero isso. Então não minta. Pastor, o que é não mentir? É falar a verdade. É muito simples. Tá aqui, ó. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade. Não é tão difícil assim, gente. Se você falar a verdade sempre, você nunca vai mentir. Continuando aqui. Cada um com o seu próximo. Por quê? Somos membros um dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Sempre que você fica irado, você chama o diabo? Não. Mas o pastor está dizendo aqui: irai-vos e não pequeis. Diga uma coisa. Quando Jesus entrou no templo, porque estavam fazendo a casa de Deus, que era para ser uma casa de oração, uma casa de comércio de ladrões. Ele entrou lá como? Rindo? Ele está virado. Ele está virado. Pegou a chibata do povo, estava dando no povo, virando o mês, soltando, chutando, fazendo. Ele não estava lá. Ele está virado. Deus fica irado. Então, ficar irado não é pecado. Mas o pastor está dizendo: vamos ver o contexto, gente, vamos ver o contexto. Eu peguei uma peça em vocês, tá? Eu fiz de propósito. Vamos no contexto, vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O pecado não está em você ficar irado. Porque tem coisas que nós devemos ficar irado. Eu não sei talvez o Brasil não está dando muita notícia, muito ibope, mas no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil, está sendo descoberto esse esquema de tráfico humano e de tráfico de crianças,
que são usados em rituais satânicos, pedofilia, morte, é terrível. Isso me deixa irado e deveria deixar você irado. Você ouvir que esse tipo de coisa está ocorrendo no mundo e você está... Isso é errado. Quando o mal, quando o pecado não nos incomoda, isso é errado. No mundo inteiro estão cada vez mais legalizando o aborto. Antes era o aborto. O aborto pode ser feito até 3 meses, até 2 meses. Hoje existem países onde você pode abortar o neném vivo, gente. Pastor, você está irado? Estou, é uma ira justa. Antes era 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses. Agora a criança nasceu saudável, está lá na mesa, na cama. Pode matar. É legal. É legal. Gente, isso deve fazer o seu coração ficar irado. Na Bíblia faziam sacrifícios de crianças. Isso é o que, pelo amor de Deus? Agora o pecado é eu dormir assim. Está aqui, ó. Irai-vos e não pequeis. Como que eu posso irar e não pecar? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu não devo passar um dia para o outro com isso no coração. Como é que você faz? Você vai para Deus de oração, você fala: Deus, eu estou irado com isso é um absurdo, não acredito, isso é uma afronta a Ti, uma afronta a inocentes. Como que pode o homem ser tão calejado, coração tão duro, que acha isso normal, faz isso legal? Deus, eu entrego a Ti, haja, faça, e você não vai dormir irado. Mas nem sempre a ira vem porque estão cometendo atrocidades no mundo. Às vezes a ira vem porque você brigou com seu marido, com seu pai, com sua mãe, com seu patrão, com seu vizinho. Aí não vou entrar no mérito da questão. Só sei de uma coisa: a gente pode começar o dia limpo. Seja com nossas amizades, seja no trabalho, seja no lar, seja como for. Nós devemos começar o dia limpo, não deixando o sol se pôr na nossa ira. Tá? E se o sol se pôr, não quer dizer que, opa, o sol está se pondo, eu posso ficar irado mais alguns minutos ainda, o sol está quase se pondo. Não, não é isso. Isso aqui está dizendo assim, ó, não vão dormir e manter aquilo até o outro dia. Entregue aquilo para Deus, resolva aquilo no seu coração, perdoe o que você tem que perdoar, faça a paz com aquilo, mas não vai carregar aquilo para o outro dia. Continua aqui, vamos lá. Por que isso? Porque quando nós ficamos irados e nós mantemos aquela ira, nós estamos convidando o diabo. Nós estamos dando lugar ao diabo em nossas vidas. Isso no versículo 26. 27 diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Aí continua no 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, não roube. Se não é seu, não leve. Não interessa se é um clipe de papel no escritório. É seu, você pagou? Não, então não leve. Claro, aqui na Terra a consequência é muito grande. Você levar um clipe de papel do seu trabalho para casa e você levar 10 mil reais do caixa. A diferença é óbvia. Mas furto é furto, gente. E sempre que nós furtamos, nós estamos fazendo o quê? Dando lugar ao diabo. Estamos convidando influências demoníacas em nossas vidas. É o que o texto está dizendo, está mostrando, não deis lugar ao diabo, está dizendo como não dá lugar ao diabo. Pastor, mas como é que eu falo aqui que não furtes mais? Mas pastor, você não entende, eu estou roubando para dar comida para minha família. Eu duvido muito que alguém aqui está furtando e muito menos para dar comida para a família. Mas sabe o que você faz? Aqui está dizendo, ó, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir para quem tiver necessidade. Esse versículo tem muita coisa. Ele fala, olha, trabalhe que você vai ter para você e para ajudar os outros. Porque Deus abençoa trabalho. Entendam isso. Deus abençoa trabalho. Eu acho uma coisa muito triste no Brasil, que criminalizaram o trabalho. Gente, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, o pastor Roberto, naquela época também era pastor Roberto, claro, mas eu trabalhava. Claro, não tinha carteira assinada, claro, não era tempo integral, eu fui para a escola, mas no verão eu trabalhava, no final de semana eu trabalhava, eu cortava grama, pintava cerca,
limpava jardim, tomava conta de cachorro, trabalhei num canil. Quando eu fazia faculdade na Inglaterra, trabalhei no posto de gasolina, era bombeiro no posto de gasolina. Também era caixa no posto de gasolina. Aqui no Brasil é crime. Oh, crime. Quem trabalhar com menor, é crime. É engraçado. Menor de idade, menor de 18 anos, não tem crime. Você pode matar, roubar, fazer, não é crime. Trabalhar é crime. Você pode roubar, você pode... Agora, trabalhar você não pode. Isso é absurdo, gente. Deus abençoa trabalho. Ah, pastor, mas eu não consigo trabalho. Faz o seguinte, bota o joelho no chão e fala: Deus, sua palavra fala para não roubar. Eu não quero roubar, mas eu tenho necessidades materiais, mas eu não quero roubar. Deus, me dê um trabalho. Sabe o que vai acontecer? Se você procurar, Deus vai lhe dar um trabalho. Ah, mas eu queria um trabalho que eu ficava sentado numa escrivaninha com pêncil na mesa, com ar-condicionado, só no computador. Ah, vai. Aí também o problema já é outro agora. Então faz o seguinte, vai estudar então, pronto. Gente, sabe, tem que trabalhar. Ó, o último emprego secular que eu tive foi um emprego muito bom, muita regalia, pagava bem, eu trabalhava relativamente pouco. De vez em quando até botava meu pé em cima da escrivaninha, tinha uma sala só para mim, ar-condicionado, eu viajava, tinha um monte de coisa, um monte de vantagem. Mas sabe uma coisa? Eu comecei a trabalhar, eu não lembro, 12, 13 anos de idade. Limpava jardim, cavava buraco. Sabe uma coisa? Deus abençoa isso. E Deus tem abençoado a minha vida, porque desde lá de trás eu aprendi o que é trabalhar. Trabalhar com essas mãos. O Brasil é crime, gente. É crime. Crime não é crime e trabalhar virou crime. E aqui Deus fala: não furte, mas trabalha, faça o que é bom, para que você tenha até para repartir com quem precisa. Você vai ter para você e para os outros. Já que maravilha. Ah, não quero trabalhar não. Eu vou roubar. Sabe quando o ladrão para de roubar? Quando ele é pego? Porque até ele ser pego, ele acha que escapei, ninguém está sabendo de nada, ninguém vai descobrir. O problema é esse. Ele vai, até que é pego. Aí vai preso, é morto. Então não furtes. Não furtes, sabe o que você faz? Trabalhe. Faça o que é bom, o que é honesto, o que é justo. Continuando aqui, versículo 29. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, criticismo, fofoca, intriga. Qualquer palavra que não for para edificar, para trazer graça para quem ouve, como diz o ditado, se você não tem coisa boa para falar, então não fale nada, cala a boca. Porque quando a gente furta, e quando usamos palavras torpes, palavras que não edificam, nós estamos dando o quê? Lugar ao diabo. Estamos dando lugar, convidando influências demoníacas em nossas vidas. Continuando rapidamente aqui, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja bem, se nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, é porque estamos fazendo coisas erradas. Então, tudo aquilo que entristece Deus, automaticamente é o quê? É dar lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Aqui é a mesma coisa, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós não estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos alegrando o Espírito Santo. E quando a gente entristece o Espírito Santo, é porque não estamos sujeitando a Deus, e o diabo não vai fugir. E se ele não foge, estamos fazendo o quê? Convidando, dando lugar para ele em nossas vidas. Está tudo ligado. Por quê? Porque o tema é esse. Continuando aqui, versículo seguinte, o 31. Toda amargura, a ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou
em Cristo. Quando nós nos comportamos assim, nós estamos tirando o lugar do diabo em nossas vidas. E quando nos comportamos contrariamente, estamos dando lugar ao diabo. E muitas vezes a gente fica lutando o tempo todo, né? Luta com o esposo, luta com a esposa, com o vizinho, com esse, com aquele outro, e com o patrão, com o pastor, coitado do pastor. E a briga não é com carne e sangue, gente. A briga é uma espiritual, porque nós estamos dando lugar, nós estamos trazendo um cavalo de Troia para dentro das nossas vidas. Dentro das nossas vidas, aquele cavalo se abre, sai um monte de diabinho na nossa vida, infernizando tudo que a gente faz, e nós lutando contra nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, brigando, e a nossa luta não é contra isso, gente. Nós temos que entender que um diabo é um inimigo, ele é interno, ele é importuno, ele é incansável, ele infiltra, ele quer se infiltrar na sua vida, escondido, como no cavalo de Troia. Alguns inimigos são escondidos, mas são reais. Temos que identificá-los e combatê-los. O diabo, você não vai vencer o diabo sozinho. Você vai combater o diabo se sujeitando a Deus, com seriedade, e não dando lugar para ele na sua vida. Só assim que você vai poder vencer esse inimigo interno, o diabo.